O meu conselho para quem tá sonhando com o ministério pastoral, ou o pastor chamou para um novo nível de responsabilidade na igreja, ou você tá amando uma nova nação, Deus tá querendo te mover de maneira missionária, né? A chama missionária tá queimando. A gente fica querendo um plano de vida, um plano de ministério. Só vai, irmão. Tem muita coisa que só vai acontecer no caminho. O artista, ele toca e se esconde. O pastor, ele prega e desce. O artista, ele vive pra arte e o pastor vive pras pessoas. E uma coisa que eu decidi, e que Flávia também é uma grande responsável por isso, nós não vamos deixar de ser pastores. Como é que é essa identidade que vocês carregam? Dessa igreja saudável que alcança o povo, evangeliza, mas está também tocando na cidade, né? Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, estamos aqui nessa mesa abençoada de comunhão, de unidade, de testemunho. E que bom que você está aqui com a gente, eu sou muito grato. Deixa eu te falar um negócio, a gente pega as estatísticas aqui do canal e você acredita que mais de 50% das pessoas que assistem não são inscritas. Isso é praticamente um crime cibernético e você precisa se resolver em relação a isso. Mas eu queria encorajar você a se inscrever. É uma forma gratuita, simples, de você nos incentivar, de você nos ajudar a fazer essa mensagem chegar mais longe. Então, para aí, só apertar aqui no se inscrever. Nós estamos chegando a 3 milhões de pessoas que estão declarando, olha, eu quero me parecer com Jesus. Então faça parte aí dessa galera e cada vez vai se tornando mais relevante e a própria plataforma vai mostrando para mais pessoas. Combinado? Então só apertar aqui para você se inscrever. E eu prometo que a gente vai continuar produzindo algo de qualidade aqui para te ajudar a aparecer mais com Jesus. Vambora? Podcast de hoje. Meu amigo Douglas, Fred Arraes. Obrigado por você demais estar aqui. Privilégio, cara. Obrigado mesmo. Sempre pegar a galera passando por São Paulo aí e falar, vem pra cá pra nós trocar uma ideia. Boa, podcast maravilhoso, sempre conteúdos edificantes. Amém. Você, essa bênção, esse Amém. jovem, né, influente no nosso país, construindo um podcast tão importante. Para mim é uma honra estar aqui, de verdade. Eu espero que a gente tenha um tempo edificante aí, poder contar a nossa história, o que Jesus tem feito, te ouvir também, especial para mim. Poxa, que legal. Obrigado por esse encorajamento. Deixa eu só servir um café para nós. Ó, tem uma galera aqui, crente, abençoada, que são os irmãos, ó, o brother, que é o brother, né? Okay. Então vou pôr um cafezinho para mim aqui e eles sempre nos ajudam aqui, abastecendo toda a equipe com café, não só aqui no podcast, mas lá no escritório também. Que legal. Abastecem. Então eles mantêm a equipe do Dizascope acordada, né? Lá em casa é a turma do café, minha mulher e Flávia. Minha mulher e Vitória. Minha filha tá estudando medicina. Gosta? São loucas por café. Legal. Vou levar esse hambúrguer pra elas, hein? Vou provar. Beleza. Depois eu vou te dar uns aí pra você levar. Fred, me fala uma coisa. Como é que foi crescer no meio, até me corrija se eu tô falando errado, né? Você cresce no meio da plantação da igreja ali em São Luís. Quantos anos você tinha? Eu tinha entre 7 e 8 anos de idade. Legal. Como é que foi vivenciar isso? Porque um pouco do que eu conheço da história de vocês, né? Sua, do Rodrigo, seu pai, dentista. Sim. E ele vai para fazer trabalho ali, trabalhar e tal, e encontra uma realidade em São Luís. Exato. E Angelim, né? E começa a assumir responsabilidades daquilo que tá vendo. Conta um pouco da história da Angelim pra gente. Douglas, meu pai tem uma história muito bonita. Assim, né? Ele sai de casa aos 9 anos de idade para estudar, porque nasce numa família do interior do Maranhão. E aí, com 9, se você não estudar, você já sacrifica boa parte do estudo, né? Da vida estudantil. Ele vai morar com uma tia bem pobre dele, numa cidade chamada Bacabal. E de lá ele vai para São Luís para estudar e morar numa república, cara. Assim, então meu pai, ele vai perder aquela coisa de casa, dos pais perto muito cedo. Ele é um grande guerreiro, assim. Hoje com 40,
eu fazendo essa leitura da vida do meu pai, eles vão crescendo em admiração com a gente, né? Nossos pais. E aí ele vai ter... Só um parênteses, esse exercício é muito doido, né? De você parar e falar assim, ó. Que nem eu tenho 37. Sim. Onde o meu pai, o que ele tava falando com 37? Exato. Fazer esse exercício de olhar. Cara, eles são gigantes. E o que a gente tá vivendo hoje, ministerialmente, é fruto de muita coisa que eles suportaram, decisões assertivas, né? E meu pai vai estudar, eu acho que no Liceu Maranhense, o sonho dele era ser dentista. E aí ele vai ser aprovado, cara, assim, mesmo com todo esse atraso, né, de ter que correr atrás vindo do interior, e vai se tornar um dentista. E o que ele nos conta é que ele teve um burnout, uma depressão. É mesmo? E ele disse, filho, eu pensei que eu ia ficar louco. Provavelmente hoje a gente tem diagnóstico para isso, né, pensamento acelerado, burnout e tal. Naquela época era uma estafa. E aí ele foi buscar Jesus, cara, e ele conheceu Jesus, mas ele conheceu um Jesus, assim, bem tranquilão, né? Não tinha muito do Espírito Santo. Ok. E aí ele começou a buscar o Espírito Santo, e parece que em São Paulo, na conferência do Dave Robertson, ele foi batizado. Ele começou a procurar a mamãe no meio do culto, batizado, e perguntou pra ela, você foi batizado? Isso já casado, então? Já casado. E ela disse, não. Porque eles estavam namorando e minha mãe engravidou de Rodrigo. E aí papai acelerou o casamento. Não eram crentes, né? Acelerou o casamento. Foi morar na casa da minha avó. Meu avô recebeu meu pai. E aí teve a experiência com a igreja, começou a servir, sempre foi muito dedicado, mas ele tinha um pé na igreja e um pé no mundo, assim, e fumava. Então eu tenho memórias de comprar carteira de cigarro pro meu pai. Ah, você tem? Tem, descer a rua e comprar, e tenho memórias do meu pai bebendo cerveja, assim, jogo de futebol e tal. E depois eu tenho memórias de um outro cara, assim, foi da água pro vinho, radical, né? Naquela fase que tudo era pecado, tudo era demônio, meu irmão. Eu não podia ter Cavaleiro do Zodíaco, eu não podia... Tudo era do mal, né? Eu dizia, pô mãe, tudo que é legal era do mal, Eu boto essa culpa aí no Josué Erion, cara. Ele acabou com a minha infância. Acabou com a minha infância. Quem sabe que o Josué... Nintendo, Erion. Não pode jogar Mario, não pode nada. Era terrível. Mas eu sei que ele, na pureza do ministério dele, estava protegendo. Estava protegendo uma geração também. E meu pai, ele sempre foi muito intenso. E aí a intensidade dele levou ele para Cristo e trouxe todos nós, né? Ele tem apendicite e ela vai romper dentro dele por atraso de diagnóstico, e ele vai precisar drenar e ficar aberto. E na mesa de cirurgia ele faz um voto com Jesus. Ele diz assim, Senhor, se eu sair daqui... Porque ele era assim, ele corria muito atrás de dinheiro, né? Vem do interior, deu assim, longe do pai. Teve que se virar na vida. Sim. E ele tava bem, cara. Ele tinha um diplomata, ele tava legal, consultório próprio e tal. E o foco dele era muito financeiro. E ele disse que nessa mesa, nu, com aquela bata, né? Braços abertos... Antes do médico entrar, ele disse, Jesus, se eu sair vivo daqui, eu e a minha casa vamos te servir. Eu tô tomando uma posição firme contigo hoje. E Jesus não brinca de ser Jesus, né? Milagrosamente, Jesus não ignora essas orações, milagrosamente ele teve alta alguns dias depois, foi para casa dirigindo. E agora era com ele, cumpria parte do voto dele. E ele começou a cumprir. Se tornou um pregador, mesmo sem ser pastor. Era dentista no bairro Angelim, onde não tinha saneamento básico. Você pensa São Luís, a favela de São Luís, lá para trás, né? 30 anos atrás, 35 anos atrás. E ele se tornou assim, o doutor pastor. O pessoal já chama de pastor quem prega mesmo dentro de igreja, né? Então o pessoal queria oração, mas queria o gás, queria a cesta básica, queria para tirar o filho das drogas. E era bem um contexto bem louco, assim. Eu lembro de ir pro culto e sentir cheiro de lixo. E eu não sabia que eu tava no lixão, era uma criança. E a gente tinha um amigo que colocaram o apelido dele de fragrância, porque ele morava no lixão, cara. É bullying, né? Terrível isso aí. Não é pra rir não, irmão. Mas ele vinha cheirando lixo, cara. Então eu comecei de conviver com meus primos e com gente que trabalhava e tal, a conviver com gente muito pobre. E ver meu pai empobrecer pela missão. Porque aí o carro dele já não era mais um diplomata, ele vendeu para poder comprar tijolo, cimento.
A gente já não passeava tanto, já não viajava tanto, agora era só igreja, era só culto. Então, para mim foi meio agridoce essa plantação de igreja, porque hoje com 41 eu vejo o herói que ele é, social e espiritual, mas eu fui perdendo meu pai, cara, porque a missão é maior que o mensageiro, ela vai tomando conta de tudo, ela vai arrastando. Hoje nós somos a geração que prega mais um pouco família e tal, nossos pais, meu irmão, Tentando vai achar pra esse equilíbrio e tal. cima, E meu pai se tornou um gigante. É uma igreja hoje aí com alcance dentro do ecossistema dela no Maranhão, de mais de 10 mil pessoas, 200 igrejas ligadas a Angelim Global, igrejas na Europa, interior do Pará, muita gente, interior do Maranhão, igrejas pequenas, sabe? Que o meu pai, e uma aliança que não recebe porcentagem de igrejas. Eu vou andando, às vezes encontro algum pastor e diz, teu pai veio aqui e deixou 50 mil pro telhado da igreja da gente, tá? Ele vai para dar, né? Então ele é uma grande referência para mim. E aí eu era um menino com TDAH, né? Que eu tenho esse diagnóstico de TDAH, de hiperatividade. Dentro da igreja o pessoal achava que era demônio, que era teimosia, que era... E não era só uma mente hiperativa, hipercriativa. E o primeiro gancho que Jesus usa para me parar e ter minha atenção é a música. E aí eu começo a observar o louvor. Essa é a parte mais legal do culto, né? Mas de uma igrejinha minúscula, onde ninguém dava nada. Meu pai que mantinha a igreja. É o tipo de pastor que paga pela missão. Se aposentou como dentista, nunca quis viver só do ministério. É bom a gente começar o podcast falando dele, do paizão, te amo, pai. É porque ele não tem nem rede social, cara. Entendeu? Ele é old school mesmo. Né? Ele parece o Robert De Niro, né? Ele é old school total. Sabe o que eu tô lembrando? Eu tava rodando no Instagram e aí tinha um post de um cara e que a impressão é que... Não vou usar a palavra maldade, mas o post dele era: comenta aqui um pastor que te abusou e tal. Viu? Tipo assim, um pastor ruim que roubou dinheiro. Comenta aí, alguma coisa estranha que o seu pastor fez. Uma coisa estranha que o seu pastor fez. E aí, o primeiro comentário que aparece pra mim era o seu, né? Sim. Tipo assim, estranho, meu pai, dentista, largou tudo, entregou todo o seu dinheiro pra igreja, serviu no lixão e tal. Foi muito bom, galera. Meu pai não foi pra o melhor bairro da cidade. Estranho demais. E não tenho nada contra isso, né? Nós temos hoje tem gente lá que ser alcançada em bons bairros, né? E você precisa modelar a cultura, e modela a cultura ganhando juízes, ganhando deputados. O reino precisa entrar nessa esfera. Mas eu vou te falar, Jesus, ele tem um carinho muito especial com os pobres, com os necessitados. Você olha a pisada de Jesus, né? Que é Dizascope. Você vai vendo que ele passa lá onde está Nicodemos, ele passa por Lázaro, que a história conta que tinha uma condição, mas ele está no meio dos quebrados, cara. E eu acho que ministério saudável é isso, é você saber transitar, né, nas duas esferas. E ele faz isso muito bem, faz isso muito bem. E aí, Douglas, no lixão do Angelim, ele começa os cultos na associação de moradores. Aí eu lembro dele fazendo louvor e pregando. Ele colocava a caixinha de som, daquelas que você fala glória e sai aleluia, e ficava pregando igual pregador de praça, assim. E eu, meu irmão e Rebeca entregando folhetos. Aí ele entregava um monte de folheto para cada um e dizia assim, quem terminar primeiro de entregar ganha um sorvete no final. Aí eu era igual aquele panfleteiro de rua, meu irmão. Entregava. E a gente já criancinha evangelizando ali com ele. E de lá ele ganhou esse terreno, né? Essa concessão. Olha, tem um terreno e tal. A gente foi ver um buraco. Um charco de lodo. Passava, acho que o leito de um rio por baixo. Muito molhado, difícil. Teria que aterrar muito. Mas era o que se tinha, era o que Deus tinha dado. Era a possibilidade que se tinha. E ele abraçou, meu irmão. Em cima daquele lixão hoje tem uma igreja linda. Que sentam 3.800 pessoas. Que viveu um avivamento poderoso. Foi, né? Porque a gente, depois da visita do Danduque, da equipe... Eu ia te perguntar isso. Foi muito marcado ali como um centro ali, né? Muito parecido com o que estava acontecendo, coisas em BH ali, né? Lá era um centro de muita coisa estava acontecendo. Isso. De BH, porque o Dan, ele vem em Brasília, né? Depois BH. E aí, através de um amigo que é o pastor Fernando Cifuentes, de Belo Horizonte, que tinha trabalhado na Alumar,
E ele foi o cara que discipulou meu pai. E ele já me contou isso porque ele vai pregar hoje na nossa igreja várias vezes e tal. E ele disse, Fred, eu ia na casa do teu pai, batia, ele não abria. Eu dizia, Joaquim, eu sei que tu tá aí, cara. É porque ele tava fumando, ele tava com cheiro de cigarro e não queria, e não tinha ido pro culto. Vergonha. E o pastor Fernando, ele era insistente, e ele apresentou a graça pro meu pai. Ele disse assim, ó, vai pra igreja, cara, pode fumar. Qualquer coisa você sai do culto, fuma seu cigarro lá fora, mas volta e senta para continuar ouvindo a mensagem, porque a fé vem pelo ouvir. E vai chegar uma hora que você não vai mais querer fumar, isso aí vai sumir da tua vida e tal. E por causa do pastor Fernando, meu pai foi consolidado na graça de Deus, na misericórdia, e se tornou esse pastor tão relevante, né? Só que era uma realidade muito pobre, Douglas. Não se tinha nada, cara. Eu lembro, assim, da gente perdendo videocassete, som e tal, e papai torrando as coisas pra a igreja avançar. E aí minha mãe disse que ela orou. E orou assim, Deus, é isso mesmo que o Senhor tem pra gente? Porque se for, tudo bem. Se for, tudo bem. Mas eu queria te pedir, assim, se o Senhor puder nos ajudar, fazer mais, né, nos dar mais condição de avançar no ministério, eu quero. E aí o pastor Fernando ligou e disse, olha, tem um missionário americano que tem vindo ao Brasil, ele tem uma palavra de Deus pro Brasil, e ele quer ir numa área pobre do Brasil, e ele quer ir pagando tudo com o time dele e tal. E desculpa fazer vocês referência de pobreza aí, mas eu lembrei de vocês. Vocês querem receber o Dan, Duque e o seu time? Vocês vão precisar só preparar um palco fora, na rua, chamar uma cruzada. Tá bom, meu pai topou. E aí chegam na equipe Dan Duque, Marty, Duque, esposa do Dan, David Quillan, Bebel, Valmir e a esposa que tocavam contrabaixo, Gregório McNutt na intercessão. Cara, eu nunca vou esquecer, cara. Gregório na intercessão. Cirilo. Pegou os Avengers. Na mesa de produto. Cirilo não cantava, cara. Não? Não. Ele foi na mesa de produtos. Ele tava lá para receber do Mover. Levou os livros, levou não tinha lugar para ele ainda, ministerial. E aí o Dan cuida da venda aí. Eram uns boxes de fita cassete, assim, encaixadinha, tu lembra? Aí tinha Batalha Espiritual, A Transferência e tal, todos os temas lá. E trouxeram todo o material do Morning Star, eu lembro, a Marty Duque me deu de presente. Aquilo ali construiu em mim muito de música. Né? Eu tava falando tipo Leonard Jones, a gente gravou junto no meu último álbum. Ele, Don Potter, Suzy Yarel, Kevin Prosch, todos esses caras, né? Eu tinha 12 anos de idade, cara. Na primeira conferência Fogo e Glória, lá em São Luís, mamãe tem uma foto da galera na rua adorando, porque foi no meio da rua, caixa de som de marceneiro, meu pai mandou fazer, comprou a tuíta, comprou o alto-falante e tal, e a caixa não tinha nem verniz, mano. Cortou, botou lá, lona de caminhão amarela no fundo, tablado, e o Dan pregando e o David Quillan fazendo a adoração. Essa foi a nossa primeira conferência de avivamento. Gregório, deitado no chão com a perninha cruzada, cheio de cachorro ao redor, porque tinha um vizinho da igreja que era muito pobre, ele devia ter uns 12 cachorros. Eu nunca vou esquecer do Gregório falando pra gente, cara, os cachorros estão na unção e tal. A gente tem isso gravado, Os cachorros deitados assim, cara, com a perninha pro ar, assim, coisa de louco. Vai virar corte isso aqui, com certeza. Tamanha glória de Deus. O culto começava às 7 da noite, 4 da manhã tinha pai indo buscar filho jovem que não levantava do chão. Os diáconos botaram em carrinho de mão, a gente tem foto, e o pai levou o filho em carrinho de mão para casa, filho chapado na unção. E bem, para uma igreja batista nacional, que é o que a gente era, sim, quebrou todos os nossos paradigmas, tudo que a gente entendia por igreja, né? Eu era um menino de 12 anos, eu tenho essa fotinha até hoje, um óculos maior do que eu, uma camisa maior do que eu, assim, perdidaço no meio, assim. Mas eu lembro da Marty botar a mão na minha cabeça, orar por mim, eu lembro do David profetizar, eu lembro do Dan Duque profetizar, eu lembro do Cirilo profetizar. Então o meu ministério, ele é fruto dessa visitação, né, que chega ali, que eu não sei nem o que estava acontecendo. Para mim aquela galera, eles eram anjos. Eu lembro deles irem embora e eu ficar chorando. E agora? Vai ser da nossa igreja. O domingo seguinte foi tristaço pra mim. Teve um downgrade gigante, né?
E eu fiquei assim, gente, cadê aquele pessoal que quando vem, todo mundo é curado, todo mundo começa a rir, que eu vi a unção do riso, né? E aquela glória, cara. Um ambiente tão pobre, tão simples, ao mesmo tempo tão rico, porque tinha uma nuvem. Abertura. Eles trouxeram uma nuvem, assim. E mudou a vida da gente, cara. Mudou a igreja, mudou tudo. Mudou tudo. A presença de Deus foi a maior estratégia de crescimento da igreja do meu pai. Cara, que louco. Porque eu fui lá e realmente essa era a marca, né? Era a marca de... Faz muitos anos que eu fui, né? Devem fazer aí, sei lá, 7, 8 anos que eu fui. Era a marca de uma fome, né? Uma fome pela presença, assim. Aquela multidão de pessoas, quando eu fui já era uma multidão de pessoas e uma fome pela presença de Deus, assim, né? E Deus ministrou muito no nosso coração sobre isso, nessa última temporada, né? Você brincou, né? Falando a grande estratégia, né? De crescimento, presença de Deus. E Deus confrontou muita gente nisso, assim, porque eu percebo que essa última temporada da igreja brasileira, né? Vamos falar aí, esses últimos 20 anos, foi marcada por uma pergunta. Como é que a gente faz para as pessoas virem? Sim. Como é que faz para as pessoas gostarem? Como que faz para as pessoas permanecerem? Né? E o que Deus ministrou muito no nosso coração foi: essa não é a primeira pergunta, né? Essa é a segunda. Ela é importante. Sim. Mas a primeira é: como é que faz para eu vir? Amém. Como é que faz para eu permanecer? Como é que faz para eu gostar? Amém. Né? Como é que faz para Deus vir? E aí, o confronto de Deus era: se vocês trouxerem as pessoas e não a minha presença, vocês são malucos. Porque você está atraindo os problemas de uma cidade sem ter solução. Exato, muito bom. E você vê muito pastor doente, né, cara? Porque aprendeu como faz fazer o povo, mas não estava trazendo Deus, né? É o motivo, né? É. Eu acho que a gente precisa ir na raiz principal, assim. Por que a gente faz igreja? Que tipo de igreja a gente quer ser? O que é ser igreja? São perguntas relevantes para esse momento no Brasil. E eu quero até entrar nesse papo de igreja com você, porque mas eu queria te perguntar como é que foi, então, você vendo esse desenvolvimento, né? E você fazendo parte de algo muito lindo e genuíno de Deus, de uma igreja que é uma referência para a nação brasileira, né? Sim. Então, hoje o Angelim é uma referência para o Brasil e ainda mais forte ainda a região norte e nordeste de conhecê-los. Como é que foi ouvir do Senhor que Ele queria que você partisse para uma plantação? Sim. Num outro lugar. Porque quando tá tudo ruim, a gente sai e vai, tudo maravilhoso. Tá tudo explicado, quando você né? tem um líder tá horrível e você sai, né? Mas quando é bom, quando é top, como é que faz para ouvir a voz do Senhor, para ir para outra? Como é que foi essa transição? Então, para quem não sabe, o Fred hoje tá em Teresina, né? 8 anos? Tô indo pro 8º ano. 8º ano, e com algo lindo que Deus tá fazendo lá. Eu quero depois até que você fale um pouco mais disso. Tá. Mas eu quero saber como é que foi essa transição. Bem, eu acho que o caminho de um homem de Deus, ele é feito de altares, né? Você vai parando e sacrificando coisas. Então, eu me tornei um excelente baterista na igreja. Um molequinho, assim, por causa do hiperfoco. Então, eu estudei pra caramba. Fiz 4, 5 horas. Eu tô vendo isso no meu filho hoje. Mesmo? 4, 5 horas estudando? Estudando, e treinando. Tocando. Eu queria ser o melhor, essa era a minha busca, assim, quando adolescente. Eu acho isso ótimo, até porque a música te distancia. Se o hiperfoco for no lugar certo. Te distancia de muito problema, né? De companhias ruins e tal. E te aproxima de gente boa, que a música ela conecta. Então eu estudei com o Zé Luiz de Oliveira, que foi o baterista do Diante do Trono, aquele primeiro revolucionário das semifusas, das grandes frases e tal. Fui para Belo Horizonte, fiz curso, workshops com grandes bateristas. E aí eu comecei a meio que idolatrar a música. Então, para mim, tocar na igreja não era porque era para Jesus, era para estar tocando, né? O meu ídolo era a música. E eu lembro, cara, que o Movezão já tinha chegado em Contagem com o Cirilo lá. E tava na época do Som da Chuva e eu tava lá estudando bateria. Eu pegava o metrô, chegava numa igrejinha lá com o Zé Luiz, a gente começava a estudar 9, parava 1 da tarde, almoçava, voltava 2, ficava até 6 da tarde. Essa era a minha rotina de estudo sério mesmo. Constante. Isso por quanto tempo, assim? Eu fiz isso por 45 dias com ele lá. Aí por quanto tempo você ficou nesse foco da bateria? Eu fiquei dos meus 13 até os 16.
Ainda estudo, ainda toco, gravei muita coisa minha também, já gravei para outras pessoas. Virou uma paixão, mas com 16 eu tava lá em Belo Horizonte, entre 15 e 16, eu tive uma experiência com Jesus muito boa, cara. O pessoal me chamava de Maranhão lá. Maranhão e tal. E eles iam pro monte. Vamos pro monte, Maranhão, depois do culto e tal. Eu lembro que teve um álbum chamado Gotinha, do Som da Chuva, que eles lançaram antes do álbum sair, eram 3 músicas, um CDzinho e tal. Gotinha. E eu lançar nesse dia. E aí eu fui pro lançamento, depois Monte. Lá no Monte tinha um profeta lá chamado Cacá Diniz. No ministério ele clama. Eu não sei nem por onde esse cara anda mais, assim. A gente teve esse contato e nunca mais. E eu lembro como nunca, assim, cara, como ele chegando e, Fred, Deus te trouxe aqui, Deus te atraiu aqui pra te entregar um ministério, esquece bateria, cara. Aí ele disse assim, você já assistiu Tom e Jerry? Sabe aquele cheirinho que vai atraindo assim, ó, que vai flutuando? Bateria é isso na tua vida, o que Deus tem é muito maior. Te prepara pra sacrificar a bateria, porque depois desse sacrifício vem algo muito maior na tua vida. Cara, eu voltei em crise, eu voltei destruído, porque era tudo que eu fazia, era tudo que eu mais amava. Só que eu tinha aprendido com a galera, Dan, Gregório e tal. Cara, quando Deus te der uma palavra, vai orar. Fecha a porta do quarto e vai orar. Eu comecei a orar. E o Espírito só falava isso pra mim. Acabou essa estação. Beleza. Eu nunca gostei de pecar por duvidar. Se eu fosse Abraão, eu tinha matado Isaac. No pé do monte. Porque eu acho que Abraão ele levantou a mão devagarzinho. Entendi. Eu falei assim, aí Deus, pera. Lembra que ele fazia 1, 2, 2,5. Exato. 2,75. Exato. Eu já tinha, pra matar? Então, já foi. Eu sou muito ligeiro, assim. E aí, cara, eu cheguei. Então é pra matar a bateria na minha vida? Então beleza. Peguei a bateria, doei pra igreja, todos os métodos, revistas, baqueta, prato, dei tudo. Fiquei sem nada. E fiquei deprimidaço. Fiquei triste, fiquei pra baixo, cara. E aí eu lembro que eu tinha esse hábito de orar, botar o CDzinho de adoração, fechar o quarto e ficar orando. Eu aprendi isso, molequinho lá com... A gente, por exemplo, o Gregório chegava na nossa cidade, aí ele ligava. E aí, Fred, tá fazendo o quê? Aí dizia, nada, vem pro hotel, cara. Tô com um CD novo do Passion. Aí a gente colocava, era Charlie Hall, Chris Tomlin, David Crowder, os 3 caras assim que lideravam Passion. Aí ele botava o CD e a gente ficava orando no quarto dele, com ele, entendeu? Tive muitas experiências assim. Aí ele abria a Bíblia, cara, Jesus tá falando comigo isso aqui, cara. E ele tava sempre revoltado, o Gregório. Sempre bravo. Sempre zangado com tudo de errado, assim, muito profético, né? E ele queria que a gente carregasse aquele zelo, né? Indignação, aquele zelo. Eu lembro de cultos que eu fui liderar louvor, ele pregando que ele jogou a taça no chão, no meio da igreja. Isso é o que Deus vai fazer hoje aqui, ó. Pá! Vidro pra todo lado, cara. E diácono recolhendo vidro. Criança. E senhora chorando. Assim, marcou a vida da gente. E aí eu lembro de orar e querer um instrumento. Meu pai tinha ensinado pra mim sol, ré, dó no violão. Ele tinha um violãozinho de Jorge. E eu comecei a pegar aquele violão. E aí eu ouvia Matt Redman. Olha minhas influências. Matt Redman, Delirious, Kevin Prosch, Morningstar. A galera da minha época tava ouvindo Catedral, cara. Entende? E eu tava ouvindo tudo isso já por influência deles. E aí eu lembro que tinha um aplicativozinho no computador chamado SoundForge pra você masterizar, mas dava pra gravar. Eu peguei o microfonezinho do computador compact que papai tinha comprado. Vou gravar minhas próprias músicas. Eu vou escrever as minhas próprias músicas. Eu não vou cantar nada de ninguém. 16 anos. 16 anos. Vou cantar nada de ninguém. Vou cantar minhas coisas. Aí começava a escrever, geração com feijão e tal. Mas eu tava escrevendo. Um dia eu tô na rede, que nordestino gosta de rede, né? Me balançando, violãozinho e tal, na garagem. Aí papai chega... E eu tô cantando uma música lá. Aí ele ficou vindo, aí ele vem lá. De quem é essa música? Bonita, cara. A gente podia cantar na igreja. Falei, é minha. Para, Fred, tá de onda e tal. De quem é? Tu viu aonde? Não, pai, é minha, fiz ela agora.
Não, tu tá falando a verdade? Tô é minha. Ele parou assim. Cara, então Deus tem algo na tua vida. Aí eu falei, por quê? Tu tá cantando uma coisa muito mais madura do que tua idade, do que... Isso tá muito pra frente. Nós vamos gravar um projeto. Eu falei, tá doido, que gravar? Não, você vai cantar. Não, pai, eu sou baterista. Não, vai. Aí, olha a doideira dele. Então eu vou gravar um álbum cantando, e aí tu grava a bateria em todas as faixas, mas aí tu me promete que pelo menos essa aqui tu canta. Foi o caminho que ele encontrou no meu coração. Aí eu falei, então tá bom, porque gravar a bateria, pô, tava feliz. E aí fui produzir o primeiro álbum chamado Toca-me Jesus, do meu pai, Joaquim Neto, e Igreja Batista do Angelim. E gravei essa canção, e aí começaram os testemunhos de pessoas ouvindo e me encontravam na igreja. Cara, eu chorei a tarde inteira com a tua música. E foi chegando. E esses testemunhos foram me fazendo olhar por outra ótica de, nossa, pode ser realmente então que Deus queira me usar como compositor e como líder de adoração. Eu tinha o David como minha grande referência. E daí eu comecei a liderar louvor na igreja. Assim, muito mal, cara. Cantava mal. Tocava violão bem, porque tinha hiperfoco, já estudava a mão direita do David e tal. Já era bem uma coisa bem... aquele violão mais folk americano. Mas aí foi tocando igreja, as coisas da igreja. Aí daqui a pouco um pastor do interior, vem pra cá, faz minha conferência. Eu juntei uns musiquinzinhos, montei uma banda. Eu já toquei 2 conhecidas, 3 minhas. E aí com 16 eu gravo meu primeiro álbum. Numa máquina de Tascam de 2 polegadas, que foi o Mais Que Canções Music Volume 1. Por que eu botei volume 1? Porque o John Mark Macmillan tinha lançado um álbum, o primeiro dele também, botou volume 1, eu achei o máximo. Falei, pô, legal, se a gente colocar volume 1, o pessoal já espera o volume 2. Então eu vou fazer assim. Aí fiz por influência do John Mark, que uns 3, 4 anos depois ia lançar How He Loves, né? E nacionalizar. E aí, com o tempo, eu fui ficando mais experiente, né, gravando coisas melhores. Fui para Belo Horizonte, gravei um álbum lá no estúdio da Nívia, Music, que era o estúdio que gravava todo mundo, Clamor. Gustavo, Amigos do Noivo, Nívia, Diante do Trono Crianças, Cirilo, David, Robortella, todo mundo ia para lá. E aí eu falei assim, bem, se tá todo mundo aqui, então tem algo aqui. Aí liguei pro Gustavo. Aí ele me atendeu, ele chama todo mundo de Querubim, né? Acho que tu tem contato com ele. Eu contei ele antes de ontem. Aí eu falei, cara, me ajuda, eu sou do Maranhão. Ele, tu és um querubim do Maranhão? Eu falei, sou, cara, me ajuda, eu quero gravar. Quanto que tá a gravação aí? A gravação lá era 6 mil. Na época. Acho que 6 mil naquela época devia valer uns 30 hoje. Por aí. Eu, cara, com todos os meus esforços e pedidos e vendendo coisas, eu juntei 3.800, 4 e fiquei ligando pra ele igual a viúva, ligando pro juiz pra ele me gravar. Exato. E ele falou, Querubim, vem-te embora, bota no banco pra mim o que tu tem aí, vem gravar que eu vou achar um espaço pra ti. Eu entrei no Guanabara, Douglas, ônibus rodoviário, e fiquei 2 dias e meio nesse ônibus, só eu e Jesus, a caminho de Belo Horizonte, pra chegar lá e dormir no estúdio muitas vezes, no carpete do estúdio. E ele disse assim pra mim, Fred, como você não me pagou o valor cheio, você vai precisar me ajudar. Aí eu, como assim? Eu vou te ensinar a trabalhar com Pro Tools, com o Endo, com a Down, que a gente chama, e você vai se gravar. Quando der muito errado, eu corrijo. Quando você gravar direito, começa a gravar direitinho, o álbum vai andando, tá bom? Então você fica entre os espaços. Aí eu comecei a ver Baby do Brasil, eu chegando e ela saindo. Terminou a sessão dela e eu tava chegando. Aí o Cris Duran, o Juliano Som, a gente dormiu no mesmo quarto dos fundos do apartamento ele gravando a mensagem, o primeiro álbum dele, e eu gravando um álbum lá. E aí eu fui gravando o meu álbum assim. Ela cantou uma música comigo, que foi essa música que o meu pai ouviu. Lá, música bonita e tal. Olha, eu posso cantar pra te ajudar. As pessoas vão querer ouvir porque eu tô participando e você tem uma promessa de Deus. Foi uma madrinha pra mim, né? E aí eu cheguei no Maranhão Grande, meu irmão. Gravou com a Nívia Soares, entendeu? O melhor feat de todos. E aí o pessoal já começou a dar mais uma importância, né? Gravei minha própria música. Aí vieram os convites.
Como Cirilo, David, Ludmila Ferber, Nívia, Diana Trono ficaram muito grandes, porque o mover de adoração levantou todo mundo, as estruturas ficaram mais pesadas. Então agora você não trazia o David assim, com 2 músicos só e dando uma oferta. Não tinha como. Os caras agora tinham estrutura para manter. E quem virou a principal opção de ir fácil, rápido, né, e leve? Eu. Então os caras tentavam levar os gigantes, eles não iam, e aí era o Fred. Então leva a Série B. E a Série B era eu, Daniel Alencar e Lucas Souza. Lembra do Lucas? Lucas andou muito com o Gregório também. É um cara que eu amo e oro sempre assim pra em breve ouvir um álbum novo do Lucas pra Jesus. Amém. E então era Daniel, que andava com o Robortella no Clamor, o Lucas, que vinha de Vitória no Espírito Santo lá, né? E eu do Maranhão, meu irmão. E a gente preenchendo todos os gaps e espaços que esses grandões não conseguiam preencher. E aí a minha voz foi começando a ecoar no Nordeste como líder de adoração. Aos 19 anos, mover de célula tá violento no Brasil. Célula para todo lado, Poyang Show, Renê Terra Nova. Quem quisesse ser uma igreja relevante tinha que ter célula. Foi um mover de Deus para aquele tempo. E aí, meu pai, você tem que liderar a célula. Não, pai, que isso? Meu negócio é adoração e tal, é música. Não, meu filho, tem que pastorear. Aí eu abri uma célula na casa da minha sogra. Pra tu ver a missão, difícil, né? Célula já não é fácil. Na casa da sogra, um beijo pra minha sogra. Eu tô brincando, eu amo ela. E aí, Douglas, essa célula foi pra 40 rapidão. Mérito de Flávia. Ela é mais madura que eu. Flávia, 4 anos à frente. A cabeça dela devia ser uns 10 naquela época. Já terminando o curso de medicina dela. E eu, assim, missionário, mano. Mochila na costa, projeto de Gregório, andando com o Mark Schubert, com o Dandu, que minha paixão era: o que você quer da vida, Fred? Tocar a minha nação para Jesus. Fazer os jovens da minha nação amarem a Cristo. Era isso. Fred, tu quer ser milionário? Fred, tu quer ser famoso? Não, cara. Eu quero que as minhas canções invadam o coração da minha geração. Eu quero ver todo mundo queimando por Jesus. Essa era a minha paixão. Eu tinha um violãozinho barato. Meu pai me ensinou a prensar CD na Sonopress, lá em Manaus. Era 1.690, 1.000 CDs na época. Aí eu prensava, vendia por 10, 12 e ia me mantendo com isso aí. E encontrei uma doida chamada Flávia, formando em medicina, filha de um grande cirurgião, que olhou pra mim e disse assim: essa tua paixão por Jesus é tudo que eu busco no homem. E aí a gente casei com 19. Todo mundo me chamando de maluco. Vai viver de quê? Flávia tá casando com um menino, isso vai dar onde e tal. Só que dentro de mim já tinha muita visão ministerial, Douglas. Sabe quando você fecha os olhos e você já vê? Eu vivo isso. Os meus próximos passos, meus próximos 10 anos, Douglas, eu fecho os olhos, eu já tô lá. Eu só preciso seguir a nuvem, ouvir a voz, obedecer os comandos do Espírito. E os tempos de Deus, né? Isso. Então, conversando com Flávia, assim, a primeira vez que a gente se encontrou, eu acho que ela ficou assim: quem é esse menino, cara? Doido por Jesus, ama a presença, ama a igreja, né? E ela não tinha esse background familiar, mas estava muito apaixonada por Jesus, e aí casamos. Com 20 anos, meu pai me chama e no gabinete: vou te consagrar pastor. Você já está com 40 células, o pessoal gosta muito de você, de Flávia, está na hora de você amadurecer, crescer. E aí falou de todas as responsabilidades que um pastor tem, morais, de conduta. Eu falei assim: não me faz isso, não faz isso comigo, vai acabar com a minha vida, não quero ser pastor. E ele disse: não tem querer. Eu tô vendo você no futuro e você vai ser um homem de Deus e eu preciso fazer isso, faz parte do teu caminho. E aí fui para casa sem querer e: Flávia, você é pastor. Eu não ia casar, eu sou pastor, eu não ia casar com um homem que tá no ministério diferente do meu e tal. Mas eu não queria, cara. Eu não queria por causa da história, de ter visto meu pai, todas as dores e sacrifícios, né?
Bem, não tinha o que fazer. Minha mulher me dando pressão, meu pai dando pressão. O pessoal das celas todos animados, porque vazou a notícia, né? Bora, pastor Fred e tal. E aí fui consagrado ao ministério pastoral aos 20 anos de idade, de uma maneira profeticamente irresponsável. E aquilo ali iria me transformar completamente de dentro para fora, inclusive como artista, né? Porque o artista, ele toca e se esconde. O pastor, ele prega e desce, se apresenta. O artista, ele vive para a arte e o pastor vive para as pessoas, né? Então, por 10 anos da minha vida, eu vivi esse conflito interno esmagador, cara. Porque nos próximos 10 anos, minha música iria crescer muito. Eu gravo um projeto com o Jason Lee Jones no Adoração Profética. Primeiro eu vou para BH ministrar no Fogo e Glória, lá em Venda Nova, que era assim o Rock in Rio dos crentes. Eu recebi uma chance da Marty Duke para ministrar de manhã. E eu sempre fui apaixonado por Som da Chuva, não sei se tu também, mas aquele álbum com Jeremiah Bauza e tal, aquilo ali fez parte das minhas manhãs de adoração. E aí a Marty traz um cara com um moicaninho assim, branquinho, e diz: é um americano, toca teclado, é o Jason, Fred, conecta com ele e tal. Aí eu ia ministrar no dia seguinte, eu falei assim: cara, toca comigo. Aí ele: toco, mas eu não sei falar. Não, tudo que eu cantar em português, tu canta em inglês. Aí ele: mas eu não sei falar português. Eu falei: não, eu vou te traduzir tudo aqui. Aí a gente passou debaixo de um coreto, assim, uma tarde e uma noite. E ali a gente começou a desenhar Tu És Bom, Meu Salvador, Estou Sem Fôlego, Eu Quero Mais. Canções que depois viraram nossas. Porque ele trouxe escopo de canções e eu levei canções prontas. E um foi mexendo na obra do outro. Lideramos louvor, foi muito bom. Eu lembro de vomitar no banheiro de nervoso antes de subir, passar mal, assim, de meu Deus, que responsabilidade. E aí Flávio orou por mim e disse: vai, é para esse tempo que Deus te levantou e tal. E aí foi muito bom. Eu um parênteses aqui pra galera que tá nos ouvindo, que você falou um negócio muito forte. Você falou 2 vezes essa palavra, né? Falou 2 vezes a palavra irresponsabilidade. Sim. E eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Que a impressão que eu tenho de quando a gente tá num caminho de Deus é sempre essa sensação. Eu sou menor do que o que tá acontecendo. Do que tá acontecendo. E parece que aí é o tempo certo. Porque acho que a gente entrou numa vibe, às vezes, de querer que esteja tudo muito pronto, certo, preparado, com tudo, sabe? Porque como a gente tem uma parada do controle / excelência, sim, né? E a gente entrou nessa vibe sabe? E essa é a história de todo mundo, né? De todo mundo que tá fazendo algo relevante pro Senhor é de alguém foi irresponsável de me colocar. Exato. Cara, alguém acreditou em mim quando eu não acreditava. Eu não estava pronto. Eu não conhecia teologia o suficiente para pregar. Então, mas tem que começar, né? Mas me botaram para pregar e eu fui pregar em mulher hemorrágica. Jesus cura, entendeu? Exato. Eu lembro do meu pai me preparando para pregar, assim, eu novinho, ele dizendo: filho, não tenta inventar a roda. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Foca nisso aí, filho. Não viaja na maionese. Muito bom. E até hoje eu carrego isso. Eu subo no púlpito hoje para pregar para minha igreja, para trazer cura, salvação e libertação. Acabou, amigo. Não preciso viajar. Óbvio que a gente vai crescendo e vai conhecendo autores melhores e novas formas de falar isso. De comunicar, exato. Mas assim, o básico, bem feito, ele resolve muita coisa. Mas só para encorajar as pessoas que estão aqui nos ouvindo e que talvez você tá com essa sensação: meu Deus, que responsabilidade, assumir aqui os jovens, assumir as crianças, tô assumindo essa cela, vou cantar, entendeu? Vou fazer um trabalho lá na faculdade, eu não dou conta. Essa é a sensação correta. Que todo mundo vive. E que eu dependo do Senhor. E é verdade, você tendo diploma ou não tendo diploma, você depende do Senhor. Né? Exato. O meu conselho para quem tá sonhando com o ministério pastoral, ou o pastor chamou para um novo nível de responsabilidade na igreja, ou você tá amando uma nova nação, Deus está querendo te mover de maneira missionária, né? A chama missionária está queimando. A gente fica querendo tudo um ministry plan antes de ir, né? Um plano de vida, um plano de ministério. Só vai, irmão.
Só vai. Tem muita coisa que só vai acontecer no caminho. É. Né? Eu aprendo, eu sempre fiquei confuso com aquela passagem de Jesus enviando eles e falando, não leva capa extra, não leva bolsa com dinheiro, não leva... E o ponto era esse, né? Jesus ensinando eles a um lugar de dependência. Vão chegar na praça, você vai falar com um cara. E esse cara vai te convidar pra ir na casa dele. Você vai. Você tem dinheiro, você fica no hotel, né? Então, mas você não tem... Você vai ter que ir no esse fluxo. Orgânico, né? Aí chegou lá, o cara é curado. E aí ele fala, vamos no meu primo, vamos. Exato. E é deixar Deus fazer esse plano, né? Cara? Igreja é isso, cara. Igreja é isso. Você conhece o porteiro do seu prédio, você prega pra ele, domingo ele tá na tua igreja, cara. E aí um primo dele que é não sei o que já vem... foi também, ó. O meu barbeiro congrega comigo, Pedrinho. E essa semana o cunhado dele foi no meu gabinete. Já aconselhamento de família, quebrantado, orei por ele, ungi ele. Olha, porque eu tô orando já para trazer meu irmão e tal. Então, Jesus já estava enxergando isso aí, né? Com uma porta abre outra, um coração abre outro. Então é isso. Tá assim, voltando, aí você ministra em BH e exato. Você vê aí, a música avançando. Vejo o Jason, me apaixono por ele, assim. Acho que a gente poderia construir alguma coisa próxima do que o Som da Chuva era. E a gente tem a nossa conferência Adoração Profética há 30 anos no Maranhão. E aí eu lembro que eu falei pro Jason assim, vamos gravar. Aí ele, vamos, eu vou levar um material daqui. Aí levou. Ele levou um Tascam 24 MX, que é um Tascam? Um gravador de HD. Você enfiava o HD, aquele grandão, e ele gravava multipista, tudo dentro do HD. Do HD você transportava o computador para editar, melhorar e tal, beleza. Só que o Jason não levou os microfones, cara. E aí a gente no almoço com o pastor Cirilo, que tinha lançado o Cetro de Justiça, que foi gravado na nossa igreja. E aí a gente falando que queria gravar, ele, entendi. Aí eu falei, o quê, pastor? Antes de sair de casa, o Espírito Santo falou assim, pega teu material de gravação. Não é para mim não, é para vocês. Aí chamou o técnico dele, grava eles aí, monta tudo para eles. E aí nós iríamos gravar o Dançando no Fogo. Meu Deus. Que foi um álbum que alcançou o Brasil. A gente vendeu mais de 40 mil cópias desse álbum, somando o que eu vendi Jason. E as músicas, cara, Tu És Bom, dentro de todas as igrejas. Depois a gente ia gravar Meu Salvador também, e ver um monte de líder de adoração cantando. E aí eu, que era bem regional, comecei a receber convite de Novo Hamburgo, convite da Bolívia, do Paraguai. E aí eu dizia assim, não, eu vou, mas eu tenho 5 músicos. E o pastor, não, sem problema, pode vir. Aí eu falei, acho que mudou o cenário. Estão acreditando em mim. Mudou o cenário. Você passou pra Série A? Passei pra Série A. Eu ganhei uma Champions. Aí eu ganhei uma Libertadores. Aí eu acho que eu fui abraçado, né? Tanto o David, que gravamos juntos, e o pessoal maior começa a te enxergar, porque tua música tá chegando na igreja deles, e eles congregam. E aí eu fui começando a ter contato com esse pessoal e tal, e gravando novos álbuns e viajando, e a coisa foi ficando mais profissional, mais organizada. E aí eu que ganhava pouquíssimo, e Flávia ajudava muito em casa, comecei a pagar todas as contas. E aí minha vida começou a mudar, comprei minha casa, consegui comprar o carro que eu queria. Você vai vendo assim a colheita das sementes mais simples que você plantou saindo para fora. Princípio de semeadura e colheita. Aí, nossa, cara, que bênção. Eu que não tinha perspectiva nenhuma, era um menino com TDAH, o meu irmão estudioso, pastorzinho já, tudo bonitinho, eu era doido velho, com música, cantando, querendo ministério nas igrejinhas, que às vezes o cara me prometia gasolina e não me dava, meu irmão. E agora as portas do Brasil se abriram. E meu pai sempre, responsabilidade. Cuidado, cara, com teu testemunho, com a tua maneira de proceder, vigia, sempre leva alguém contigo, sempre aqui, me ajudando a me guardar. E aí quando eu vi, Douglas, as coisas já estavam, assim, números de streams de milhões, convite de prefeitura, né? E uma coisa que eu decidi, e que Flávia também é uma grande responsável por isso, nós não vamos deixar de ser pastores. Porque agora, irmão, o domingo é disputado. E é disputado por grandes igrejas. Madalena me ligava e dizia assim, vem aqui para a igreja da cidade.
ou pastores de grandes igrejas que queriam nas conferências. Então, era muito melhor para mim estar vivendo meu sonho ministerial e não congregar, certo? Mas Flávia dizia assim, não, o nosso domingo é inegociável na nossa igreja, com os irmãos da nossa rede de células, com eles, pastoreando eles. Então, domingo eu voltava, segunda eu estava fazendo enterro, quarta eu estava casando gente, e apresentando o menino para Jesus, e lidando com o conflito de casamento dos outros e tal. Então, a igreja ela foi uma âncora para não permitir que eu me perdesse no sonho ministerial. E aí eu vou perceber depois de um tempo que a coisa vai crescer. Eu vou receber o convite da Ana Paula para gravar o Imersão 1, do Diante do Trono. Depois o Imersão 2. Depois Deserto de Revelação em Jordânia e Israel. Depois Eu e Minha Casa, com Asaf Borba. Depois Muralhas, da Gateway Church. Aí a gente vai vendo portas maiores, coisas maiores. Mas em 2013, eu, se eu não me engano, fiz 149 shows pagos. E fui indicado ao Troféu Promessas na Globo, que é o extinto Troféu Promessa. Melhor DVD do ano e Artista Revelação do ano. Na época estavam os Arrais, estava Thales, Aline Barros, Arautos do Rei. Então, assim, foi uma comprovação de que eu tinha furado uma bolha. Furei a bolha, saí do Maranhão e consegui chegar onde eu queria. Só que eu termino o ano com burnout. Né? Muita solidão nas viagens. E o ministério te arranca do seio familiar. E não adianta você fazer milhões longe de quem você ama. Então eu lembro de estar em Balneário Camboriú, num hotel de frente para o mar, comer camarão, ir no shopping com os meninos da banda, sentar para lanchar. E eu olhei para as mesas da praça de alimentação. E tava todo mundo com seu filhinho, sua mulher, cara. E eu comecei a repensar a minha vida. Eu falei assim, cara, eu não quero isso para mim para sempre, não. Não quero isso para sempre. Minha filhinha já estava maior. Aí Flávia batia o carro, me ligava chorando, eu não estava lá para conversar com o outro motorista, resolver. Então eu comecei a perceber que o sucesso ministerial também abria uma lacuna familiar. E eu sou muito família, cara. Eu amo meus filhos, minha filha, minha casa. Pedir uma pizza. Tá por lá. Eu amo tá por lá. Ainda que seja cada um no seu quarto. Mas eu quero que eles saibam que eu tô lá, cara. Exato. Entendeu? E eu comecei a repensar. E aí eu fiquei mal. Eu acho que os meus hormônios, porque viajar de São Luís pro mundo, só tinha voo saindo 3 da manhã. Eu vim do Piauí pra cá, pra gravar contigo. Picado. Eu saí 3h50 da manhã. Uau. Tem que chegar 2. Então você não dorme. E aí teus hormônios de estresse, você só come coxinha de camarim. Só tal. Casa do Pão de Queijo. Então me cuidei muito mal na área da saúde também, né? E aí tudo isso se juntou no final de 2013 com um burnout. Por ser um artista ele é muito euforia ou muito tristeza. E tem que ter cuidado com o poço ou com o topo. Né? O melhor lugar para o artista é na centralidade emocional, na rotina, tá ali, dá equilíbrio. Eu fiquei mal, cara. Fiquei mal, comecei a ter pensamento suicida. E pedindo remédio para Flávia, me dá um remédio. Eu não tô bem, eu não dormia mais. Eu dormia 1 hora, estalava assim, 2 da manhã, e não conseguia dormir mais. Meu Deus. É desesperador, porque você não sabe como controlar aquilo, que fazer vira uma bola de neve, né? Não dorme, não come direito, não... E os pensamentos acelerados, ansiosos, né? E aí já não tinha cabeça para fazer show, né? O pessoal queria que eu pregasse. Como é que eu ia pregar, velho? Quebrado daquele jeito. E aí Flávia vai pregar quebrado. Prega que quebrado também glorifica a Deus. Minha pastora, eu digo que ela é minha pastora. E aí eu tenho essas memórias muito claras. E um dia, caminhando antes da virada do ano, na praia, na Avenida Litorânea, o Espírito Santo disse pra mim assim: eu vou te tirar daqui e eu vou fazer de você pastor. Essas 2 frases. E a minha primeira pergunta dentro de mim foi assim: uai, não sou pastor não? E a sensação é de que eu não era como Deus queria que eu fosse. Em 2013, nessa crise, meu pai acompanhando, porque eu estava contando tudo para ele e tal, me indicou psiquiatra e tudo. Eu chamo meu pai e disse: eu vou embora daqui. E eu vou plantar uma igreja em algum lugar bem pobre. Eu vou fazer igual você, pai.
Aí, enquanto eu falava, ele anotava num cartãozinho assim um negócio, eu não sabia o que era. Ele, ó, isso aqui é o fulano, psiquiatra da nossa família. Você tem que consultar, cara. Você tá Resposta mal. top. Tu tá mal, Fred. Porque clínica médica, Flávia é pediatra, ganhava na época uns 40, 50 mil, que há 12 anos atrás é um bom dinheiro. Eu fazendo em 180 com a banda, de BMW, morando bem, viajando para Disney, para os Estados Unidos, tinha tudo que eu precisava. Meu pai sempre me ensinou administração financeira. Então, no começo do ministério, eu cometo excessos, porque eu sou menino. Mas quando eu constituo família, opa, tem que ter reserva de emergência. Entrava um dinheirinho de um show ali, 35, 40 mil, já, CDB. Compra uma terra. Tudo aqui ele me ajudando. A importância de um pai para dar destino, para ajudar na saúde de um filho, né? Então tava tudo em paz. E você falou isso no começo do podcast. E quando tá tudo errado, não é envio, é fuga. Exato. Né? Deus vai te tirar no melhor momento. E aí, cara, só que Deus falou comigo e não falou com meu pai. E na nossa família, nós temos uma cultura de honra. É o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, para que você tenha longos dias sobre a terra. Então eu coloquei na minha cabeça, eu só saio quando ele me abençoar. Só que aí começa uma guerra entre eu e ele, e as minhas emoções. Porque eu já tô vendo a igreja, eu já tô vendo o povo. Tá engravidado. Eu já pegava o carro escondido para ir pro Piauí. Acredita? Eu fiz isso numa terça, chamei um pastor que hoje é pastor no meu time, Quanto Isaac. tempo dava? 6 horas. 6 horas. Eu tinha uma Hilux, botei o pastor Isaac na Hilux, terça-feira, vamos pra Teresina. Ele fazia o quê? Orar e profetizar. Não conta pra ninguém. Aí fomos. Quando foi quarta, e eu lá andando, orando, aí comendo na praça de alimentação, eu dizia assim, Isaac, todo mundo aqui vai congregar com a gente, cara. O poder de uma visão, né, Douglas? Passava uma criança e dizia, ó, você já imaginou esse menino no Kids, cara, e tal. Eu acho que o Isaac olhava pra mim e dizia assim, cara, a gente tá perdendo ele. Ele tá ficando louco. Escrevi o nome de outro psiquiatra. Esse tá ficando doido. E por que eu escolhi Piauí? Porque eu queria um lugar onde o que eu tinha fosse precioso. Porque foi uma sugestão de Deus pra mim. Deus falou comigo assim, Fred, vai pra onde que você tem, seja importante. Abrir um poço do lado de um rio não faz diferença nenhuma, irmão. Forte. Entende? Agora, se abre um poço onde tem pouca água, onde o trabalho evangelístico já existia, e eu honro os pastores que estão lá, né, são os guerreiros, muito pastor de Deus no Piauí. Mas muito faltava trabalhadores. Mas sempre falta, Sempre Jesus falta. disse isso. Mas né? tem alguns lugares que falta mais. Né? Exato. E, sim, a real é que é muito difícil você encontrar um artista que tá bem, de vida, ganhando dinheiro e famoso. E aí, qual é teu sonho? Ah, cara, tô sonhando em ir pro Piauí. Né? A gente tem um sonho americano. Quer ir pra onde? Ah, quero plantar uma igreja em Orlando. Né? Quero plantar uma igreja em Paris. Não desmerecendo. Sim. Claro. Tem almas, tem vidas lá e tudo. Mas muita gente quer combinar uma vida melhor com a missão. E tudo bem. Eu escolhi a parte mais difícil. Eu vi dados do IBGE que o Piauí era o estado menos evangelizado do Brasil. Dado do IBGE. Catolicismo cultural muito forte, como na maioria das cidades do Nordeste. E eu falei assim, cara... Até pega o café pra mim. Eu falei assim, cara... Eu gosto de missões difíceis. Ok. Até porque eu já venho desse contexto, né? De ter assistido, né? E outra coisa, músico do Maranhão no cenário nacional. Então, assim, o difícil pra mim, ele é mais gostoso, ele me atrai. E aí eu botei na cabeça que seria Piauí e comecei um processo com meu pai de Piauí. Como é que era aquela Flávia? Só chorava. Como é que era pra ela, assim? Só chorava. Mas o que era esse choro? Cara, era desespero. Era um sonífero a palavra Teresina pra ela. Eu lembro de, assim, queria conversar na cama, ela vendo lá Grey's Anatomy, né? Aí eu deitava do lado assim. A médico vê Grey's Anatomy mesmo? Vê. Entendi. Eles são apaixonados. House, Dr. House, The Pitt, essas paradas tudo. Ela e minha filha aí adoram. Good Doctor. Aí eu falava assim, Flávia, vamos falar da igreja de Teresina?
Ela pagava, cara. Tô denunciando ela aqui, ó. É isso aí. Ela pagava, aí eu ficava indignado e dizia assim, cara, não tem ninguém pra sonhar comigo. Por que que ninguém tá sonhando comigo? E eu dizia isso pra Deus. Deus, se essa é uma visão tua, por que ninguém tá sonhando comigo? E aí, cara, eu fiquei mal. Fui pro One Think pra virar o ano lá. Lá em Kansas City. A gente tem um amigão, pastor do nosso coração lá, Rafael Conrado. E sempre me empurrou para Jesus, acompanhou todo esse processo, intercedendo, orando, dando conselhos sábios. E aí, cara, vem virar o ano aqui, sai um pouquinho. Quando a gente tá assim em crise, Deus mexendo, isso é zona de expulsão. Tu tem que ter cuidado para não azedar o ambiente. Então, vai na manhã, sai, passa a virada do ano aqui, buscando a Deus com teus filhos. Tá na neve, eles vão gostar. Aí fomos. Tava Francis Chan, Mike Bickle, e mais uns 2 caras, assim, que na época, lá em cima, acho que Bill Johnson passou por lá também. E eu lembro de Todd White também. Todd White pegou o microfone e disse, ó, eu sinto que tem gente aqui que antes do ano virar precisa entregar um Isaac para Deus. Eu falei, sou eu preciso entregar esse peso que tá no meu coração de quem tá sonhando e nunca é liberado para ir. Aí fui lá e ofertei. Falei, Deus, ó, tô esquecendo esse negócio de igreja no Piauí hoje. Eu vou cuidar da minha carreira, eu vou lançar um álbum novo, vou cuidar da minha família e pastorear meus discípulos lá com meu pai. Douglas, a gente já tinha nessa época uns 260 células. É muita gente, cara. E tava só no setor que você... Era, só no na minha rede celular. Então, assim, eu chegava na igreja, já tinha... A igreja tinha quantas? A igreja tava com 10 mil. Então, só comigo tinha 1.500, 2.000 pessoas. Sim. Então eu já era um pastor, não tinha por que querer sair, eu tinha um salário, tava tudo em paz. Mas assim, eu tinha uma convicção tão grande de que era e tal. E nessa viagem a gente conheceu uma moça do Ciafanai, da família do fundador do Ciafanai, acho que é neta. E fomos orar no sótão do Rafael Conrado depois da virada do ano, porque não bastasse ter orado lá o dia todinho, os crentes ainda queriam orar de novo no sótão, né? E aí Flávia foi profetizar para ela e deu uma palavra profética para ela e tal, e elas se conectaram. Aí ela olhou pra gente e disse assim, ó, eu vou ofertar para vocês uma bolsa no Ciafanai. Vocês merecem os Estados Unidos, vocês são uma bênção, vem pra cá, faz formação teológica aqui, de repente vocês vão ensinar no Ciafanai, vão participar de tudo e tal. Aí Flávia, tá vendo? Deus queria mover a gente, mas tu não tem clareza, era para os Estados Unidos. Aí meu pai, excelente porta que se abriu, vá, tá, beleza. Fizemos todo o protocolo, saiu, bolsa presidencial, assinada pelo reitor, com housing, com taxas, com livros, tudo. Eu não ia gastar com nada, moradia, tudo. Fomos passar uma semana em Dallas, antes de fechar o ciclo na igreja. E aí Deus falou pra mim, faz as despedidas logo. Aí eu fiz as despedidas todas. O Ministério de Louvor, que a gente liderava. A Agape, que é uma casa de recuperação de mulheres viciadas em crack, que Flávia presidia. E também as células. Despedimos, chororô, tchau, beleza. Fomos para os Estados Unidos. Todo mundo pensando, ele vai para os Estados Unidos. Uma semana nos Estados Unidos, só tristeza, Douglas. Nenhuma paz, nenhuma certeza do espírito. E eu ia pro banheiro tomar banho e eu dizia assim, o senhor vai me enlouquecer. Porque uma coisa, Douglas, é tu ter só uma porta. Fácil, irmão. Quando tu tem várias portas e todas parecem boas e a que Deus te falou é a pior, em termos de qualidade de vida. Não tô diminuindo o Piauí aqui, que eu sou piauiense hoje, tá? Sou pela Câmara de Deputados e de Vereadores. Você recebeu lá, sou né? piauiense com muito orgulho, tomador de cajuína. Mas em termos de qualidade de vida, PIB, possibilidade para filho, os Estados Unidos está em outro nível, quem já foi lá sabe disso. E eu ficava. Aí eu fui orar, aí um dia eu tomando café com o Flávio, eu disse, e aí, tu tá em paz? Eu disse, tô não. Eu não tô bem emocionalmente, tô confuso, o processo tá sendo difícil para mim. Aí eu disse, tá, e o que a gente faz? Ela, não sei, decide você. Aí eu disse, posso decidir mesmo? Aí ela, pode. Então, a gente vai pro Piauí. Eu preciso descobrir se eu sou maluco ou se é Deus que tá falando comigo. E só tinha uma maneira de descobrir. Só existe uma maneira de descobrir. Obedeceu.
indo, obedecendo. E aí cheguei lá 18 de fevereiro. Então você nem chegou a começar a estudar lá? Não. Voltaram. Eu tenho o e-mail até hoje, que eu mandei. A menina, eles têm uma estudante que fica lidando com tudo, me mandou parabéns e tal, estou esperando você para o Spring, não sei o quê. Aí eu, com lágrimas, querida fulana, quero te agradecer por tudo que você fez. Sei que eu dei trabalho, muitos processos, documentos e tal. Mas enquanto eu falava contigo, tinha um segundo cenário no meu coração. E eu sou missionário, estou indo para o Piauí. Coisa curiosa, a gente abriu mão da formação. O pastor Kedney, que está lá hoje no CFNI, responsável pelo network deles. Na pandemia passou dificuldade e assim, muitos pastores ajudaram, dentre eles eu e Flávia. E a esposa do Kedney ouviu a história da gente, a oferta que a gente entregou, que foi o CFNI. E aí, há 2 anos atrás, a gente foi no CFNI e recebeu o título. Entendeu? Pra gente foi um fechamento de ciclo, assim, ó. Foi Deus dizendo assim, ó, você não precisa de títulos, mas se eu quiser, eu te dou. Só faz o que eu tô te mandando fazer. E o meu título foi conquistado no Piauí. Plantando GC, cuidando de vidas, pregando todo domingo. Começamos um GC lá, né? E colocamos para fazer no nosso apartamento. E aí fomos surpreendidos com 233 pessoas na porta do condomínio. Na porta do condomínio, né? Porque eu falei que apartamento é esse. E aí a gente teve que alugar área de lazer, som, fizemos um hot dog, tudo no meu cartão, tá, Douglas? Eu plantei a igreja no meu cartão, irmão. Plantei a igreja parcelada. Eu lembro que eu dizia pra galera assim, vai queimar o chip, galera. Porque tudo que era pra igreja, banner, cartolina pra criança, lápis, comida pra lanche, não sei o quê, tudo eu que pagava. Eu vendi um carro pra isso. Eu e o Flávio, a gente já doou uma casa pra nossa visão, assim. A gente sabe, você é filho de pastor, você sabe como é, né? O primeiro a pagar a conta é o próprio pastor. E aí, Juliano Som havia iniciado uma comunidade em Teresina. Comunidade missionária de Teresina. Tava com vários missionários lá, gente boa, Daniel apoiando ele, um missionário aqui de São Paulo. E eu lembro do Daniel me procurar e do Juliano e dizerem assim, cara, não é o tempo. A gente começou, não é o tempo. Deus estava apontando o Juliano para voar na música. E o Juliano estava gigante, com lindo és e tal. Juliano me procurou e disse, Fred, eu vou fechar a nossa igreja e eu preciso ser cuidado. Tu e Flávia abraçam a nossa família e os irmãos que já estão com a gente. E eu fiquei preocupadaço. Porque fusão de igreja é dor de cabeça do tamanho do mundo, Douglas. Sim. Então eu peguei lá um versículo, chamei a liderança dele e falei, ó, eu até abraço vocês, mas cargo, pessoa, nada, história, nada. Zero. Vocês vão zerar tudo comigo e descobrir se eu sou pastor de vocês. Não é Juliano, não vou aceitar comparações, eu não sou oriental. Eu sou do Piauí, o oriental mais reservado, sei. O maranhense, eu sou nordestino. Mais programado, mais organizadinho. Então, assim, é diferente, galera. Vocês querem? E a maioria deles quis. E aí eu falei assim, não, mas eu não vou depender desse povo, não. Eu vou começar com 2 cultos. Aí botei 2 cultos num box de crossfit de uma academia de Teresina. Tirava os pesos, tirava tudo. Tinha uma graminha sintética, cadeira plástica branca, um pá de caixinha da Yamaha que Juliano me deu, violão, eu cantava, Flávia pregava. Flávia cantava, eu pregava. E de 30 em 30 dias, Juliano me dava um help e pregava também. E aí a cidade foi vindo. Com 8 meses, Deus falou, tá na hora de um passo novo. Eu peguei um galpão para 1.000 pessoas, botei 600 cadeiras, 3 cultos lotados. Derruba a parede, 1.000 cadeiras, 3 cultos lotados. E aí a gente foi crescendo. O segundo campus, numa área nobre da cidade, 500 assentos. O primeiro campus, 1.100 assentos. Estamos indo para o 6º culto na cidade. E aí foram vindo pastores do interior, precisando de restauração, de aliança, de família espiritual. A gente foi abraçando. Hoje nós somos 7 igrejas, com uma igreja sendo plantada há 4 meses em João Pessoa, na Paraíba. Já com uma média de 180 pessoas presentes com a gente. Fizemos o último batismo agora essa semana. No total, toca quantas pessoas? Hoje o nosso raio de alcance ministerial é de presencial por volta de 6 a 7 mil pessoas. Não tava louco?
Não tava louco. Não tava louco, graças a Deus. Mas eu queria que você falasse um pouco, porque isso é essa atuação eclesiástica, essa atuação, vou chamar assim, litúrgica, né? Sim. A gente receber as pessoas, cultuar junto e tal. Mas vocês têm feito um trabalho incrível social, né? Como é que é essa identidade que vocês carregam, dessa igreja saudável que alcança o povo, evangeliza, mas está também tocando a cidade, né? Sim, essa é uma paixão nossa, que foi uma vocação induzida, né? Eu tive um encontro com José Sarney mês passado, ou foi mês retrasado. Eu estava bem preocupado com o Brasil, com esse cenário de democracia, de problemas políticos e tal. E Sarney é um dinossauro da política, né? Pegou o Brasil na transição do militarismo e todas essas crises que o país já atravessou. E a gente tem uma grande amiga que é neta dele. Eu mandei uma mensagem, será que ele me recebe? E, cara, assim, ele me recebeu. Aí a gente foi falar de Brasil, foi uma visita que eu ainda vou colocar num livro meu, assim. Legal. Ele olhou pro meu filho e perguntou assim: você vai ser o quê, Samuel, da vida? E Samuel, não sei, tem 15 anos, quer ser baterista e campeão de Fortnite, né? Aí ele olhou assim pra Samuca e disse: você vai ser pastor também, meu filho. Vai ser um homem de Deus igual seu pai e tal. Aí ele, pode ser. Ele disse: é a vocação induzida. É quando o homem segue o caminho do pai sem perceber que tá seguindo. Faz parte da vida. É a minha vida. E aí, cara, meu pai, ele sempre foi o cara das cruzadas, do sopão, da ação social, porque o contexto dele era esse. Não dava só para pregar para as pessoas Cristo e mandar de volta para casa com fome, irmão. Não dá. Então eu vi o meu pai fazer isso a vida inteira, e como meu pastor por muitos anos, ele dizia: toda rede tem que fazer no mês tal, distribuição de cesta e não sei o que e tal. Então a gente foi programado para ser social. Pra olhar para isso. Quando eu conheço Flávia, que foi a primeira moça que eu conheci que não teve flerte. A gente se conhece na praia à noite, pós-culto de domingo, grupo de jovens com violãozinho sentado na areia. E aí eu olho de longe, ouço os louvores, Kleber Lucas. E mesmo quando eu chorar... Cara, que bonito isso, Vineard e tal. Vou lá, aí fui. Quando eu cheguei lá, cara, eu sou carne também, né? Olhei para aquela morena, ficou um olho aberto, olhando para ela, e um fechado adorando. Aí no final eu vou falar com ela, aí fui falar. E ela, um docinho assim... e líder de louvor da igreja dela, e falando de Jesus, e de Bom Dia Espírito Santo, Caçadores de Deus, né? E livro, e Jesus, e Vineard, tu já ouviu essa música? E aí eu lembro dela dizer pra mim assim: meu sonho é um dia ter um projeto social, cuidar de crianças na África. Aí eu falei: eu também. Eu tinha voltado de Atibaia, de 3 meses com o Mark Schubert, dentro de uma casa, orando por missões, estudando missões. Então deu match, né? Deu match. E aí eu lembro de entrar no carro e dizia assim: cara, eu encontrei minha esposa. E depois eu fui entrar em contato com ela, e eu disse pra ela assim: e quando vai ter outra vigília daquela? E ela disse: não sei, da nossa igreja não tem. Eu falei: mas da minha vai ter essa semana. Na hora eu criei uma, Douglas. Eu liguei pra todos os meus amigos: galera, vamos orar. Aí marquei na praia de novo, ela foi. Até hoje eu lembro, um monte de amigo meu, um monte de bandido, não corou na vida, cara. Tudo lá me ajudando, tudo me ajudando. Era tudo, como é que chama aqueles atores que você contrata? Tudo figurante. Meu Tudo relacionamento com o Flávio já começou santificando uma galera já. Olha aí, ó. Temporal. E aí a gente foi se conhecendo, casamos. E a Igreja Angelim em Teresina, a Igreja Angelim no Piauí já vem com essa acessando o Beira Rio, ali onde tem famílias pobres no começo. No Covid a gente criou o Jesus Delivery. Então a gente pegou toda a igreja, encheu as malas dos carros de comida e parava nas praças dos moradores de rua e tal. Sempre foi uma paixão. Muito bom. E a gente faz por amor, por paixão. Flávia, o sonho da vida dela era atender pro bono só. Uau. Entende? Uau. E eu vejo hoje isso acontecendo, porque Deus tem nos abençoado com livros, com a editora, né? Nossas iniciativas avançaram. E aí, cara, eu vejo às vezes ela cansadíssima. Aí quando eu vejo ela tá com a camisa do projeto, saiu,
foi pro nosso sítio da igreja Angelim Farm para estar com criancinha lá, cuidando, orando pela mãe, passando remédio para verme, pomada e tal. Então não é uma coisa que a gente faz para parecer beautiful people. Entendeu? Não é uma coisa assim, olha, a igreja é grande, mas ela tem um social. Parece que porque às vezes a impressão que passa é que é quase pagar a conta de uma culpa, né? Exato. A gente tem esse LED, teu ministério então tá vamos top, entregar um sopa ali. Mas dar uma sopinha também para os pobres. Não é isso, cara. A igreja Angelim sem social não existe. É parte da DNA, coluna, do DNA da igreja. E aí eu lembro que eu tive na Dunamis Farm com o Theo, a convite dele, um pouquinho depois da pandemia ter aberto mais, e aí eu vi aquele projeto, achei lindo, e eu tenho um projeto de cura, libertação que eu criei, depois de ter feito Moriá com a Zenete, encontros com Deus a vida toda, tal. Eu falei, preciso desenhar alguma coisa que seja o primeiro encontro do visitante depois do culto. Toda igreja tem um corredor, né? Então, beleza. Converteu, se recebeu a Jesus, qual é o primeiro convite que eu vou fazer? Bem, tem escola de fundamentos, tem batismo e tal, mas eu queria ter uma ferramenta de impacto. Aí a gente criou 3 em 1, que são 3 dias, né? Você num sítio com o nosso time. Que legal. Ouvindo sobre uma imersão ali. sobre paternidade, sobre filiação, sobre cruz, libertação. Então é lá que manifesta demônio mesmo e a gente liberta e vomita daqui e confessa pecado. É para sair já mais santificado e posicionado. Só que estava ficando caro alugar sítio para fazer toda vez. E aí eu voltei assim desse encontro com o Theo inspirado. Eu falei, cara, Deus vai me dar uma terra aqui também. E aí compramos esse lugar. Tá bem bonitinho, onde a gente faz nossos batismos, encontros. Tá. Agora, domingo, a gente teve conferência na igreja e retiro de adolescentes lá. Que demais. Simultâneos, muito legal. E aí eu olhei muita área, né? E Lagoa do Piauí é um município pobre do Piauí, com muito déficit de alimentação, abuso sexual, violência, alcoolismo, onde há pobreza, prospera esse tipo de problema social. Sempre vem acompanhado. E eu falei, Flávio, nós vamos construir um instituto aqui. Eu li um livro muito bonito do Robert Morris, chamado Uma Vida Abençoada. Fala sobre devolução. E eu botei o nome de Instituto Vida Abençoada, porque eu acho que é o nosso lugar de transbordo. Então, Flávia coordena, em média, aí, uns 80, 100 e tantos médicos da igreja que são escalados para estarem servindo lá em Lagoa a população. A gente já tem lá a guia da UPA da cidade encaminhando para o Instituto Vida Abençoada, cara. Sim. E a gente não recebe R$1 de município, de prefeitura, nem de governo. Eu posso dizer isso hoje que quero receber. Tô aberto. Tá? Não falo isso com alegria, não. Mas como você não precisa esperar por isso para fazer, né? Exato. Existem verbas públicas para isso. Sim. Destinadas o pessoal do Espiritismo faz um excelente trabalho nessa área de orfanato, de tal, aos católicos também. Mas até hoje a gente não recebeu R$1 e a gente está fazendo de maneira excelente. A gente tem consultório odontológico, hoje com extrações, com raio-x, tudo doação e tudo dentista indo lá fazer. Eles não pagam nada. Então imagina o poder que isso está causando para uma senhora que está com um câncer que ela não descobriu ainda no ovário, na mama, e não vai descobrir se ela for esperar pelo SUS. E ela vai num café da manhã do Instituto Vida Abençoada, toma um cafezaço, tem um momento de palavra, adoração e depois a guia para ela ser atendida. Em 40 minutos, 1 hora, ela vai ser atendida pela melhor ultrassonografista do estado, que é médica da nossa igreja, pastora da nossa igreja. Que vai lá e diz, olha, eu fiz o exame, você precisa tratar, estou desconfiando de um câncer, vamos avançar no diagnóstico e tal. Salvando literalmente uma vida. É revolucionário, né? E tem o mercado solidário, que é uma ideia do Rick Warren, né? Sim. Que tomou o mundo e chegou lá, que as pessoas, elas estão com a gente, até os que não estão também, até de outras igrejas, vão lá, pega a comida que quer, vai embora, e a igreja fica abastecendo aquilo ali mensalmente.
último café, uma senhora me abraçou e disse: pastor, eu quero lhe agradecer, porque o senhor aqui serve todo mundo, não é só da sua igreja, não. Porque eu sou da igreja tal, meu pastor me proibiu de vir e disse que se eu viesse o senhor não ia dar, porque eu não era da igreja. Mas vocês nem perguntaram nada, o senhor chegou, me abraçou. Então é um lugar onde a gente tem pouca regra e muita mesa. Uau. Entendeu? Uhum. Vem, tá de onde? Eu sou católico, eu sou macumbeiro. Senta pra comer com a gente aqui, não tem problema não. Tá precisando do quê? Eu tô com doença, na médica tal, vai te olhar, vamos lá e tal. E a gente vai levando esse evangelho para eles, e ensinando a igreja da cidade a servir quem mais precisa. Eu tô lendo um livro a gente tem um clube de leitura, e a gente tá lendo um livro muito legal, chamado Praticando o Caminho. E quando ele começa a falar de evangelismo, ele fala um negócio que eu gostei muito da definição. Ele falou: evangelismo deveria ser pessoas perguntando para você, por que você vive assim? Sim. Evangelismo deveria ser explicar a forma que a gente vive, né? E é isso. Tem que ter a fala, o evangelismo, o Jesus proclamado, porque senão no final fica glórias ao instituto tal, né? Exato. E a gente precisa terminar dizendo assim, sabe quem tá fazendo isso? Mas precisa jogar sal na boca das pessoas, sabe? Gerar sede, falar assim: por que você tá me dando isso? Do nada. Por que você mudou pra cá? Exato. Por que você, né? Exato. E aí você fala: deixa eu explicar, né? O motivo da nossa fé. Exato. Né? E olha, para testemunho de todos, nós escolhemos um dos estados mais pobres da federação. As coisas lá, elas acontecem um pouco mais lento do que acontece em outros estados, apesar de que o Piauí já tem vivido um desenvolvimento incrível. Glória a Deus. Na área da ciência, no topo dos rankings educacionais, tá? De aprovações em IME, de aprovação nesses grandes institutos difíceis, Agulhas Negras e etc. Sempre tem um piauiense no topo, é um povo muito estudioso, uma cultura de estudo muito grande. Tá sofrendo agora um desenvolvimento no agro enorme. E quando eu cheguei lá, eu dizia: Deus vai revelar as riquezas do Piauí para o mundo. Amém. E tá chegando chinês lá de todo jeito, comprando terra. Energia solar não falta, que o sol lá, meu irmão, tem um para cada, tem um pra cada um, né? Tem uns 10 para cada um. E a gente se apaixonou por esse estado. E somos uma igreja próspera, Douglas. Não nos falta nada. Tudo que a gente quer realizar, a gente realiza rápido. Agora compramos um espaço num lugar privilegiado da cidade de 17.777 metros, quase 2 hectares, para ser igreja, campus de igreja. E agora vamos construir uma igreja linda no estado, para servir a cidade. Eu lembro que eu estive jantando em Brasília e estava o Sérgio Hornung, da Água Viva, lá de Lima, no Peru. Ele olhou para mim assim, ele disse: eu não te conheço. Não te chamei pra estar aqui almoçando. Aí eu falei: ixi, azedou pro meu lado. Mas aí eu falei: não, foi o Lucas e a Priscila Rodovalho, foi o Davi Lago, são meus amigos e tal. Aí ele: não, tô dizendo isso pra te constranger, tô dizendo pra que todos da mesa saibam. Deus me pediu pra te falar algo. Tá bom. Ele disse: olha, porque você escolheu o que ninguém queria, eu vou te dar o que todo mundo está atrás. Eu peguei aquela palavra para mim. Então eu creio que a igreja do Piauí será uma igreja relevante. E quando eu falo a igreja do Piauí, eu incluo a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, incluo meus irmãos. Porque eu não estou no Piauí para construir um reino próprio. O reino é de Cristo, a igreja não é minha. Meu pai me ensinou que igreja é mandato. Ele disse assim: meu filho, nós somos uma espécie de prefeito aí, ó, a gente está cuidando. Um dia a gente morre, tem outra pessoa lá no estatuto que vai ter o mandato dele, vai cuidar. Amém. Então pega a tua tocha da corrida de revezamento, corre bem para que a próxima geração chegue já um pouco mais à frente, né? Eu tenho sonhos internacionais, assim, de pregar para japonês, para indiano. Eu sou muito missionário. Quando novo eu li muito Oswald Smith, né? E Por Essa Cruz Te Matarei. Esses livros assim sempre me fascinaram, cara. E quando eu saio do país, assim, que eu às vezes, um dia eu estava em Nova York, aí eu sentei, fiquei olhando, passava de tudo lá, cara. Coreano, japonês, chinês, Costa Rica. Cara, quem vai pregar para esse povo, meu irmão? Quem vai alcançar esse povo?
E o alcance que eu tô falando não é de pegar um teatro lá e fazer um cultão. Não, é quem vai entrar na casa desses caras. Plantar uma igreja. Aí eu entrei numa loja para comprar um relógio. E o vendedor tem que ser agradável, né? E eu sou pastor, eu sou ninja. Se der espaço, eu entro. E aí o Espírito me falou que estava encerrando um ciclo na vida dele de 3 meses. Aí eu falei, cara, eu tenho um ciclo de 3 meses. Ele me olhou assim, quem te falou? Falei, Deus. Cara, eu bati meu carro. Eu tomei um processo, acabou com a minha vida, eu perdi meu emprego. E esse mês faz 3 meses que eu tô quitando a dívida e recomeçando minha vida, trabalhando nessa relojoaria. E aí eu falei de Jesus, orei por ele. No final eu falei, eu precisava ficar aqui para cuidar um pouco mais desse cara. Entendeu? Sim. Batizar esse cara, arrumar uma comunidade para ele deixar a semente um pouquinho mais amadurecida. Então eu tenho essa paixão, cara. Para mim não é, eu não vejo Piauí assim como o fim, eu vejo como começo, eu vejo São Luís como começo. Eu tenho 41 anos, né? E minha paixão é o evangelho de Jesus, é missões e adoração. Eu sou uma mistura, assim, acho que Jesus pegou, bateu no liquidificador e saiu e deu essa vitamina. Amigo, obrigado. Obrigado por esse tempo aqui, por testemunhar. Essa mesa é disso, é de testemunhar para que a galera que está nos ouvindo possa entrar em contato com o que o Senhor está fazendo. Sim. E criar coragem, sabe, fibra para falar o que está na minha frente, o que Deus está me mostrando. Né? Eu não sou louco também. Sim, né? Exato. O Senhor está me falando desse bairro, o Senhor está me falando dessa escola, o Senhor está me falando de outro estado, de outro país. E que a gente possa responder ao chamado celestial, sabe? Eu tenho falado muito assim, a gente só tem uma vida para queimar. E em breve vamos estar diante do Senhor. Exato. Que vai dizer, mostre-me as tuas obras. As tuas mãos. Mostre-me as você tuas fez obras. com sua vida, né? Viveu só para você. Buscou um evangelho só de estádios. Nossa geração tá lutando muito com isso. Sim. Acha que sucesso é estádio cheio, é número de streamings. Cara, vamos ganhar Dona Maria para Jesus, irmão. Seu João. Seu vizinho, isso é incrível. E eu amo o teu ministério e tuas iniciativas por isso. Porque o teu campo, ele é infinito, né? Isso aqui, até onde vai isso aqui? Não sei. Não tem como mensurar. E é muito doido porque a gente amadureceu nesse sentido de falar assim, a gente não olhar para o número, mas olhar para a mobilização, né? Então, para mim, pode ter um podcast que deu 1 milhão de visualização, mas pode ser 1 milhão de pessoas que se entreteram, mas o outro deu pouquinho, mas cara, se 20 levantar dessa mesa nossa aqui e falar, eu vou plantar uma igreja no Piauí. Vambora, eu galera. Eu quero 20, entendeu? Exato. Então, é isso que você tá falando, assim, a gente continuar sendo fiel. Amém. E assertivo no que Deus falou para nós. Amém. Obrigado pelo convite. Obrigado, time Dizascope. Vocês são maravilhosos. Invistam aí nesse meu vídeo, botam uns 10 mil aí pra ele rodar bem longe. Amém. Uns ADS, né? É isso aí. Obrigado, Douglas. Obrigado você, ficou aqui com a gente, assistindo, ouvindo. Eu queria fazer um pedido para você pegasse esse link, mandasse uma galera. Geralmente, quando a gente tá ouvindo algo, podcast, vem pessoas na nossa mente. Queria que você pegasse esse link e mandasse pra essa galera aí. Quem sabe você não tá sendo guiado por Deus aí pra acionar, para encorajar algumas pessoas, para mais pessoas serem alcançadas por essa mensagem. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Dizascope. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, se tornando um membro aqui do canal Dizascope, se tornando um Dizascopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Dizascope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Dizascope. Deus abençoe você.